Rosa passou os primeiros dias no quilombo entre o alívio de não ouvir mais o sino da fazenda e a estranheza de perceber que, pela primeira vez, ninguém lhe dizia a cada minuto o que fazer, para onde ir, como se portar. O corpo ainda despertava cedo, como se a Serra Branca continuasse mandando em seus músculos, mas ali o amanhecer tinha outro som, gente conversando sem sussurros, crianças correndo sem medo de feitor, o barulho ritmado de ferramentas batendo na terra em um trabalho que, mesmo cansativo, não tinha o peso da chibata por trás. Rosa observava tudo em silêncio no começo, sentindo-se quase fora de lugar, como se a liberdade fosse uma roupa grande demais que ela ainda não sabia vestir. Guardava dentro de si o hábito de olhar por cima do ombro, de medir a distância até uma porta, de preparar uma desculpa caso alguém a chamasse de repente, e demorou a acreditar que ali ninguém precisava esconder o que pensava o tempo todo. Joaquim, acostumado a receber fugitivos, percebia esse conflito nos olhos dela e sempre arranjava um jeito de se aproximar sem impor nada. Às vezes se sentava ao lado de Rosa perto da fogueira, à noite, e contava histórias de outros que tinham chegado ali tremendo, esperando um castigo que nunca vinha. Falava de uma mulher que, nas primeiras semanas, continuava pedindo licença para tudo, até para beber água, e hoje era uma das lideranças mais firmes do quilombo. Falava de um rapaz que tinha tanta raiva guardada que só conseguia dormir encostado em uma árvore, como se estivesse de vigia, e que agora ensinava crianças a se orientar pelas estrelas. Rosa escutava e, pouco a pouco, começava a admitir que seu próprio medo fazia parte de um caminho que muitos já tinham percorrido. Em alguns momentos, arriscava contar um pouco da própria história, mas a voz embargava quando se aproximava das lembranças do Sr. Augusto andando lentamente pela casa grande, das mãos que quase a encurralaram em portas fechadas, dos convites que ela sempre escapava por um fio. Inês encontrou no quilombo um espaço para ser algo além de braços para o trabalho pesado. Ela sempre tivera um jeito cuidadoso com plantas e chás, e logo as outras mulheres perceberam que suas mãos sabiam reconhecer folhas boas para infusão, raízes que aliviavam dores, cascas que serviam para tratar feridas. Em pouco tempo, Inês começou a ajudar nos cuidados com as crianças e com os mais velhos, preparando remédios simples, ensinando outras a reconhecer plantas, montando uma pequena horta de ervas medicinais perto da água. Rosa se aproximou dela em busca de companhia e acabou aprendendo a identificar alguns daqueles segredos da mata. Em cada ensinamento, havia também uma conversa sobre o passado, sobre gente deixada para trás na fazenda, sobre saudades que doíam, mas não apagavam o compromisso com a vida nova. Quando mexiam na terra juntas, Rosa sentia que, de alguma forma, estava plantando algo que não era só comida, mas também uma espécie de futuro que antes parecia impossível. Zuca, por sua vez, parecia não parar quieto. O mesmo inquieto que na fazenda vivia cercado pelo risco de ser punido por qualquer movimento hoje virava energia útil para o quilombo. Ele ajudava nas vigílias, aprendia a usar armas simples, corria pelos arredores observando trilhas, decorando pontos frágeis na mata, atalhos possíveis para fuga em caso de ataque. À noite, contava para Rosa como era diferente olhar a floresta não como prisão ou ameaça, mas como aliada, como casa que se abria para quem sabia escutar seus sinais. Rosa ouvia falar dos sons dos pássaros, do modo como certas árvores cresciam próximas a cursos d'água, e começava a notar que aquela natureza, que na fazenda servia apenas como cenário para o trabalho, agora era parte de sua proteção. A cada novo conhecimento, ela sentia que suas raízes se deslocavam, saindo da terra seca da escravidão para mergulhar em algo mais vivo, mais profundo. Mesmo assim, a memória da Serra Branca continuava ativa. Às vezes, no meio de uma conversa, um cheiro de fumaça mais forte, ou um barulho súbito de galhos quebrando, fazia o coração de Rosa disparar. Por um instante, parecia que o Sr. Augusto surgiria de algum canto, com aquele olhar avaliador, pronto para lembrá-la de que a vida dela não lhe pertencia. Nessas horas, ela respirava fundo, olhava ao redor e via apenas rostos que não a julgavam como propriedade, mas como alguém que também carregava cicatrizes de uma história coletiva. Demorou para que aceitasse que o medo não sumiria da noite para o dia, mas que, agora, podia aprender a caminhar mesmo com ele ao lado. Não precisava mais fingir que não sentia nada. Podia admitir sua fragilidade e, ao mesmo tempo, reconhecer a própria coragem de ter atravessado a cerca naquela noite de tempestade. Com o passar das semanas, o quilombo começou a descobrir que Rosa também trazia habilidades especiais. A curiosidade que a fizera olhar para os livros de Henrique na Casa Grande não tinha desaparecido. Um dia, alguém apareceu com um pedaço de papel amassado e algumas marcas de carvão, vestígios de alguma anotação antiga. Rosa, quase sem pensar, aproximou-se e tentou decifrar aqueles sinais como fazia quando observava de longe na sala da fazenda. Não conseguia ler fluentemente, mas reconhecia algumas letras, algumas combinações. Os olhos dos outros se arregalaram. Ali, num lugar onde saber ler era um privilégio raro,
Qualquer pequeno avanço nesse sentido valia como ferramenta de luta. Aos poucos, passaram a trazer a Rosa tudo o que aparecia com algum tipo de escrita. Um papel encontrado na estrada, um pedaço de saco com letras impressas, uma marca em alguma tábua. Ela se esforçava para juntar sons e formas, e o pouco que decifrava ia abrindo um novo tipo de possibilidade. A de, um dia, conseguir entender ordens, mapas ou avisos que os brancos talvez julgassem indecifráveis para negros. Essa descoberta aproximou Rosa de um grupo que, dentro do quilombo, se preocupava em registrar, ainda que de forma rudimentar, a história do lugar. Não havia cadernos bonitos nem livros, mas alguns pedaços de papel, alguns pedaços de carvão e a vontade de não deixar que tudo ficasse apenas na memória oral. Rosa começou a tentar escrever nomes, datas aproximadas, pequenos relatos, ainda que de forma torta, e cada letra traçada era, para ela, uma espécie de enfrentamento direto com tudo que tinham tentado negar às pessoas como ela. Quando a mão cansava, ela continuava em pensamento, repetindo sílabas, lembrando da sala da Casa Grande e da maneira como Henrique virava as páginas sem imaginar que, ali a poucos metros, havia alguém que roubava fragmentos daquele saber. À medida que se fortalecia no quilombo, a lembrança da fazenda deixava de ser só dor para virar também combustível de decisão. Em reuniões coletivas, quando os mais antigos discutiam a melhor forma de acolher novos fugitivos ou de lidar com a notícia de uma fazenda em crise na região, Rosa ouvia com atenção redobrada. Certa noite, chegou até eles a notícia de que a Serra Branca andava mais turbulenta, boatos de que alguns escravizados tinham desaparecido, rumores de que o Sr. Augusto andava mais agressivo, descontando naqueles que ficaram a frustração de não ter conseguido recuperar quem fugira. Ao ouvir isso, Rosa sentiu um peso no peito ao pensar em rostos conhecidos que ainda viviam sob aquele comando. Porém, junto com a tristeza, surgiu também uma clareza nova. Sua fuga não tinha sido apenas um ato de sobrevivência, mas também uma ruptura que enfraquecia, ainda que um pouco, o poder daquele sistema. Em um desses encontros, alguém perguntou se não deveriam se preparar para receber mais gente vinda de lá. Rosa, que até então falava pouco em grupo, tomou coragem de abrir a boca. Falou de como a noite da tempestade tinha sido ideal para a fuga, de como os feitores confiavam demais na própria rotina, de como os cães cansavam em determinado horário. O grupo ouviu com atenção. Pela primeira vez, em vez de se sentir apenas protegida pelo quilombo, ela se percebeu como parte ativa da proteção de outros. Suas lembranças, que antes doíam como feridas abertas, transformavam-se em informações úteis para possíveis planos de resgate ou acolhimento. E, enquanto falava, notou que os olhos dos presentes não a viam mais como uma recém-chegada assustada, mas como alguém cuja experiência importava. Ao longo dos meses, a história de Rosa começou a se misturar com a história do quilombo. Crianças a procuravam para ouvir sobre como era a fazenda, não por curiosidade mórbida, mas para entender melhor o mundo de fora e as armadilhas que ainda existiam. Ela contava o suficiente para que soubessem dos perigos, sem romantizar nada. Falava do peso da rotina, do medo constante, do olhar do Sr. Augusto que parecia querer atravessar carne e pensamento, da sensação de ser sempre observada, sempre avaliada, sempre à beira de perder algo ou alguém. Mas também contava do momento em que, mesmo com todo esse medo, decidiu atravessar a cerca. E, cada vez que repetia essa parte, algo dentro dela se reorganizava. A cena deixava de ser apenas lembrança de pavor e passava a ser também um ponto de virada, um marco de coragem. Certa tarde, enquanto trabalhava na roça, Rosa parou por um instante e olhou o horizonte. Não havia cafezais em fila reta, nem Casa Grande branca se impondo por cima das árvores. Havia apenas a mata, o céu, o som de vozes conhecidas, gente que partilhava o peso e o alívio de estarem juntos. Pensou em tudo o que tinha vivido, nas ameaças insinuadas, nas portas que quase se fecharam atrás dela, nos toques que conseguiu evitar com estratégia e medo. Pensou no Sr. Augusto, na Sinhá, em Henrique com seus livros, e percebeu que, mesmo carregando essas figuras na memória, elas já não eram mais donas da narrativa de sua vida. Agora havia outros nomes ocupando espaço no coração: Joaquim, Inês, Zuca, as crianças do quilombo, os rostos dos que chegavam exaustos e eram recebidos com comida quente e silêncio respeitoso, antes que conseguissem contar sua própria história. Naquela mesma noite, sentada ao redor da fogueira, Rosa ouviu alguém se referir a ela como exemplo para uma jovem que chegará há poucos dias, ainda tremendo de medo e com os olhos perdidos. Olha para Rosa, disseram, ela também chegou assim, mas hoje ajuda a cuidar da gente. A frase a pegou de surpresa. Nunca tinha se visto como alguém que pudesse inspirar outra pessoa. Passou um tempo olhando para as chamas, pensando no caminho que a tinha trazido até ali, nas escolhas forçadas e nas escolhas que, apesar de tudo, conseguiu fazer. Entendeu, com uma clareza calma, que sua vida, marcada por tanta opressão,
agora se escrevia em outro tom. Não era mais apenas a história de uma jovem ameaçada por um senhor na Casa Grande. Era a história de uma mulher que, mesmo carregando medo, atravessou a noite, enfrentou a mata e encontrou, junto com outros, um lugar em que pudesse ser chamada pelo próprio nome sem que isso viesse acompanhado de um preço. Rosa passou a reparar, com mais atenção, na jovem recém-chegada a quem tinham usado como exemplo. A moça se chamava Elisa, tinha marcas recentes nos pulsos, como se tivesse sido amarrada havia pouco tempo, e o olhar dela andava sempre varrendo o chão, como se tivesse medo de encontrar algo insuportável se ousasse erguer a cabeça. Nos primeiros dias, Elisa quase não falava, comia pouco, dormia mal, sobressaltando-se a qualquer ruído mais forte. Rosa via nela um reflexo de si mesma quando chegará ao quilombo, aquela mistura de alívio por não estar mais sob o comando direto de um senhor e a sensação de que a qualquer momento alguém apareceria dizendo que tudo aquilo era um engano, que ela precisava voltar para o lugar de onde tinha fugido. Sem fazer pressão, Rosa começou a se aproximar aos poucos. Às vezes, sentava-se perto de Elisa na hora da refeição e comentava qualquer coisa simples. O tempo, o trabalho do dia, o jeito engraçado de alguma criança que corria pelo terreiro. Em outras ocasiões, oferecia ajuda em tarefas leves, convidando-a a participar sem exigir. Elisa demorou para responder. Era como se cada pergunta que recebia precisasse atravessar muitos espinhos por dentro antes de virar palavra. Até que, numa noite, quando estavam ambas perto da fogueira, Elisa perguntou, quase num sussurro, se Rosa não sentia vontade de voltar para ver quem ficou para trás. A pergunta bateu fundo. Rosa respirou devagar antes de responder. Disse que a saudade era como um peso que nunca desaparecia de todo, mas que voltar significaria entregar de novo o próprio pescoço para o mesmo laço do qual tinha acabado de se soltar. Contou que preferia manter viva a lembrança dos que ficaram como promessa de continuar firme, de abrir espaço para que outros chegassem, de não deixar que a própria liberdade virasse motivo de culpa, mas de responsabilidade. Essas conversas começaram a se repetir em diferentes formas. Elisa passou a contar, aos poucos, fragmentos da vida na fazenda de onde vinha, o senhor que gostava de andar armado, o medo que todos sentiam ao ouvir o barulho da fivela do cinturão, a noite em que ela decidiu que preferia arriscar a mata a continuar ali. Rosa escutava com atenção, sem interromper, apenas acolhendo. Sabia que, para quem vinha de tanto silêncio forçado, poder falar sem ser punida já era um passo enorme. Ao final de cada relato, em vez de oferecer conselhos prontos, Rosa apenas reforçava o fato de que ela não estava mais sozinha, que agora havia um grupo que partilhava a dor e a responsabilidade de seguir adiante. Aos poucos, Elisa começou a andar com o corpo menos encolhido, a ajudar com mais firmeza, a rir, ainda que baixinho, de alguma graça feita por Zuca ou pelas crianças. Com o tempo, o próprio quilombo passou a reconhecer em Rosa uma espécie de ponte entre quem chegava e quem já estava ali há mais tempo. Não era dirigente, não era a mais velha nem a mais forte, mas tinha se tornado alguém capaz de traduzir, em gestos e palavras, a travessia entre o terror da escravidão e a vida em liberdade vigiada que era o quilombo. Em uma reunião em que discutiam a necessidade de reorganizar a vigilância ao redor do acampamento, alguém sugeriu que Rosa participasse das conversas estratégicas não apenas como ouvinte, mas como voz ativa. Ela hesitou por um instante, lembrando-se da época em que sua opinião não era sequer considerada coisa existente, mas aceitou sentar-se junto com os demais. Nessa reunião, falaram sobre rumores de expedições organizadas por senhores da região para capturar ou destruir quilombos. Havia notícias de ataques em outros lugares, de emboscadas, de traições causadas por promessas de perdão que raramente se cumpriam. Enquanto alguns defendiam a ideia de se esconder ainda mais fundo na mata, outros falavam em ampliar alianças, em estabelecer rotas de comunicação com outros grupos livres. Rosa ouviu atentamente, deixando que as vozes dos mais experientes tomassem a frente, até que alguém perguntou como era a vigilância na Serra Branca, se os feitores costumavam se afastar muito, se o senhor Augusto tinha relações com outros donos de terra. Foi então que ela percebeu que, mais uma vez, a dor do passado podia se transformar em informação vital. Falou do jeito organizado, porém arrogante, com que os brancos da Serra Branca agiam. Descreveu como se achavam tão seguros do próprio poder que, muitas vezes, não se preocupavam com a possibilidade de fuga em larga escala, confiando na estratégia do medo constante para manter todos no lugar. Contou que, na fazenda, raramente participavam diretamente das rondas pelos matos, delegando isso a capatazes que, por sua vez, tinham medos e fraquezas próprias. Explicou como a noite da tempestade tinha embaralhado essa rotina, como a confiança exagerada na própria estrutura tinha aberto brechas por onde ela e os outros passaram. Os presentes ouviram em silêncio, alguns balançando a cabeça, outros já imaginando formas de usar esse tipo de conhecimento a favor do quilombo. Depois daquela reunião,
Rosa voltou para sua esteira com uma sensação estranha de cansaço e força ao mesmo tempo. Deitou-se pensando em como a vida tinha mudado desde os tempos em que o máximo que podia fazer era evitar ficar sozinha num corredor com o Sr. Augusto. Agora, suas experiências ajudavam a montar estratégias de sobrevivência para muita gente. Ela não deixava de sentir o peso das cicatrizes, mas tinha passado a enxergá-las também como marcas de quem atravessou um caminho e conseguiu chegar ao outro lado com algo para oferecer. Os dias se seguiram, alternando momentos de trabalho intenso na roça, treinamentos discretos para a defesa, encontros à noite com histórias e canções. Em uma dessas noites, um grupo de recém-chegados trouxe notícias de outra fazenda próxima, onde começavam a surgir murmúrios de descontentamento entre os escravizados. Falavam de alguém que andava espalhando ideias de fuga, de um homem que lembrava um pouco Joaquim em sua insistência em dizer que aquilo tudo não era destino, mas construção de gente. Ao ouvir isso, Rosa sentiu uma centelha conhecida acender-se dentro do peito. Lembrou-se dos sussurros na senzala da Serra Branca, dos desenhos na terra, do medo misturado à esperança. Com o tempo, o quilombo passou a ser não apenas refúgio, mas também ponto de partida para uma rede maior de resistência. Havia sempre alguém chegando com histórias de dor e fuga, e quase sempre alguém saindo, em pequenas comitivas, para buscar parentes, amigos, companheiros que ainda estavam presos em outras terras. Rosa não participava diretamente dessas incursões, mas ajudava na preparação, organizava alimentos, roupas simples, orientava os que iam partir sobre sinais que tinham aprendido na mata, lembrava detalhes que podiam fazer diferença na hora de enganar perseguidores. Em seu rosto, ainda havia momentos de sombra, lembranças que voltavam em forma de sonhos pesados, mas sua postura diante do espelho improvisado de metal polido era outra. A mulher que se via ali já não era mais a criada que andava na ponta dos pés pela casa grande, tentando ser invisível para sobreviver. Era alguém que tinha atravessado uma fronteira definitiva. Em certa manhã, enquanto ajudava algumas crianças a carregar lenha, uma delas perguntou, sem cerimônia, se era verdade que, antes, chamavam ela de coisa na fazenda. A pergunta a atingiu como um soco que viesse de muito longe. Parou por um instante, olhou para o menino e respondeu, com simplicidade, que sim, já tinha ouvido palavras que tentavam diminuir sua humanidade, mas que hoje ninguém mais tinha o direito de fazer isso. Disse que, mesmo quando a boca de alguém insistisse em falar assim, a verdade estava no jeito como ela caminhava, decidia, cuidava dos outros. As crianças ouviram, algumas sem entender completamente, mas guardando aquele tom de voz firme. Para Rosa, dizer isso em voz alta foi como selar um compromisso consigo mesma, o de jamais aceitar de novo que outro ser humano definisse seu valor pelo lugar onde ela havia nascido. À noite, ao deitar-se, Rosa pensou que talvez nunca tivesse uma vida tranquila, daquela sem medo, sem vigília, sem notícia de ataques distantes. Mas, pela primeira vez, isso não a paralisava. Sabia que a liberdade que vivia no quilombo era cercada de ameaças, mas também sabia que existia, que era real, que se sustentava no trabalho e na união de gente que se recusava a ser apenas capítulo de uma história escrita por senhores de engenho. Enquanto fechava os olhos, ouviu o som da mata, dos passos dos vigias, do crepitar da fogueira. E, nesse conjunto de ruídos, encontrou um tipo de paz que nunca tinha sentido na Serra Branca. A paz de saber que, apesar de tudo, pertencer a si mesma quando decidiu correr na noite de tempestade. A partir dali, cada dia vivido naquele lugar, cada pessoa acolhida, cada criança ensinada a caminhar com a cabeça erguida seria parte de uma narrativa nova, em que seu nome não aparecia mais como de uma escravizada ameaçada por um senhor, mas como de uma mulher que ajudou a construir, com medo e coragem, um pedaço concreto de liberdade no meio da mata.